É um prazer ter todo mundo hoje na nossa live. Qual é a sua dor? Então, é sobre isso que nós vamos falar na nossa live de hoje, né, Glória? Isso, boa noite, gente. É um prazer ter vocês com a gente, né? O pessoal vai entrando. Nós tivemos aí uma chuva bem forte, então você está aqui em São Paulo, como é que tá? Teve uma chuva bem forte aí, então derrubou a internet, por isso a gente está uns 10 minutinhos atrasados aí, tá? Boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês com a gente. Então nós vamos ter a live essa noite e o tema dela é: qual é a sua dor? É um prazer ter vocês conosco, né? Nós recebemos mais de 50 perguntas e nós temos aí a tarefa de responder isso, né? Muitas perguntas. Isso mesmo. Então, tanto as perguntas que foram colocadas lá na caixinha do Story, como as muitas perguntas que nós tivemos no grupo, então no grupo da comunidade, né? Então foi um prazer receber, nós acolhemos muito essas perguntas, tá, gente? Então nós vamos responder essas perguntas, tá? Então, antes, me diz assim, tá tudo ok o som? Nós tivemos aí muita chuva, queda de internet, como é que tá aí o som? Dá para escutar direitinho? Tá tudo ok? Então, diga se tá ok, se tá ouvindo direitinho. Tá funcionando? Como é que tá as coisas aí? Conta pra gente aí, tá funcionando? Temos 33 pessoas, ó, tá ok. Pamela, legal, Pamela, Oi, prazer Pamela. revê-la. Legal. O som tá ótimo, Cris, Ai, tá que tudo bom, ok. Que bom, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, isso é que a gente vai ver aqui, ó. Então né? vamos lá, ó. Como a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas, né? A gente vai procurar manter o ambiente, né, o mais respeitoso possível, né? E acolhedor, né? Porque a gente viu a dor de vocês pelas perguntas que vocês mandaram, né? E a gente está aqui para ajudar vocês, para responder essas perguntas, tá bom? Então, vamos fazer alguns alinhamentos, tá bom? Antes da gente começar as perguntas, né? Então, primeiro alinhamento. Como as questões são muito particulares, então a gente decidiu não falar os nomes, tá bom? De quem fez as perguntas, porque a gente não quer expor ninguém, tá ok? É isso aí. Um outro detalhe, gente, é que aqui, né, tem pessoas de diversas religiões diferentes, né? Então a gente vai respeitar a religiosidade de cada um, tá bom? E que mais, Cláudio? Bom, tem mais coisas. E tem mais um detalhe aí, né? Então tá entrando mais pessoas aí, a gente depois vai lembrar um pouquinho desses alinhamentos. Isso. Que nem a Glória falou, são assuntos bem delicados, né? Então, hoje vocês vão experimentar um pouquinho o que é sessão de terapia mesmo, né? Então, hoje aqui a live ela tem cara de sessão de terapia mesmo, né? Então, pessoal, nós vamos ser bem sinceros com vocês. Então, nós vamos falar aquilo que é necessário para que vocês ouçam para resolver os problemas, né? Então, vamos imaginar assim, um cirurgião. Um cirurgião, ele resolve um problema? Sim, ele resolve o problema, é verdade. Mas ele tem que usar o bisturi, né? Ele precisa usar o bisturi. Então, com todo respeito, né? Nós entendemos a dor de vocês, a gente sabe que não é fácil. Em primeiro lugar, nós agradecemos, né, o fato de vocês terem expostos, né, a todas as questões que vocês levantaram, nós percebemos isso. E que bom que vocês confiaram na gente, né? A gente fica muito contente com isso. Mas nós vamos responder essas coisas e às vezes a gente vai precisar aí ser um pouco mais direto, falar alguma coisa assim, tá? Mas vai ser com todo o cuidado do mundo, a gente vai fazer isso, né, Glória? É verdade, é verdade. Muito bom, muito bom. Então, se vocês quiserem aproveitar, ainda dá tempo de chamar os amigos, manda aquele aviãozinho assim, ó, compartilha. É isso aí, compartilha, chama, né? Porque assim, ó, vão ter muitas respostas aqui hoje, sabe? Hoje as respostas, todas aquelas questões, nós procuramos agrupar. Tem algumas perguntas que são muito parecidas, né, Glória? Muito parecidas, então a gente resolveu agrupar os mesmos assuntos, né? Para não ficar aquelas perguntas repetitivas, tá bom, gente? Isso aí. Então, você vai ver aí a sua pergunta e também a resposta, mas talvez a sua pergunta esteja associada com outra pergunta, tá? Então nós vamos colocar aí. Se você achou que não foi, a sua pergunta não veio para cá, lembra, tá embutida dentro de uma outra pergunta, tá? Muito bom. Pessoal, ajuda a gente, compartilha com outras pessoas
tá? Então hoje nós tivemos um probleminha, precisa começar um pouquinho mais tarde, mas a gente vai compensar vocês, tá? Então vai ter no final uma imagem mental, a Glória preparou uma coisa muito legal, tá? Para ajudar. Nós vamos dar as respostas às perguntas e no final uma imagem mental que vai permitir você, com a sua resposta, você já conseguir dar uma destravada aí naquilo que a gente vai comentar com vocês hoje, tá bom? Então como é que a gente vai fazer? Então a gente vai brincar de um ping-pong aqui, né? Então um vai fazer uma pergunta e o outro vai dar responder a resposta, tá bom? Então, aí à medida que você for chegando, então você vai poder participar disso, né? Ver, a gente vai lembrar algumas coisinhas aí no meio da live, tá ok? Muito bom. Então, quem começa? O que a gente vai fazer, né? Sempre eu ponho a Glória na fogueira, acho que né? eu vou colocar o Cláudio. Deixa a minha vez, né? Ai, meu Deus. Vamos lá, né? Então vamos lá. Tem uma pergunta, né? Que é assim, ó. Medo de ter independência. 37 anos, sou divorciada e voltei a morar com meus pais. Quero sair da casa deles, mas algo me puxa para trás. Olha que pergunta interessante, hein? E aí, Cláudio, qual a resposta? Bom, então a resposta, né? Você já sabe o que você precisa fazer. Então você está certa, parabéns, esse é o caminho. Não é funcional a gente ficar a vida inteira na casa dos nossos pais, né? Mas eu gostaria muito de convidar você a pensar assim, ó. É importante que você primeiro identifique por que você não consegue proporcionar para você a segurança que você encontra na casa dos seus pais. O que está faltando? Em sessão de terapia, nós temos o hábito de dizer assim, ó, precisa trabalhar o lado pai. O que é isso? É o lado que empurra você para a vida, que vai para a vida, vamos lá, né? Vai atrás de fazer, de conquistar aquilo que é necessário para você. Nós sabemos que é desafiador, é verdade, é isso mesmo, está tudo certo, mas é um lado que é importante trabalhar, né? E você entender assim, ó, qual é o meu medo que está me impedindo de ir para a vida? Você entende esse medo e pensa o seguinte, o medo não é uma placa pare, não é para ir para a vida, não. O medo só é uma placa assim, ó, vai devagar que vai dar certo, tá? Então, descubra quais são os seus medos e procure trabalhar esses objetivos. Assim, você vai conseguir lidar com essa questão, né, Glória? É isso mesmo. Bom, vamos passar para uma outra pergunta aí, né? Ó, que legal, tá? Entrou, convidei amigas. Que bom! Né? Ok. Então, nós vamos responder as muitas perguntas que já foi feita, tá? Então, depois lá na comunidade nós vamos responder mais perguntas lá, tá bom? Na comunidade você vai ter espaço para colocar mais perguntas. Bom, eu vou mandar uma pergunta para a Glória aqui agora, hein? E aí, né? Qual que vai ser a resposta, hein? Vamos lá? Vamos ver? Então, assim, ó, o meu medo e insegurança fazem com que eu deixe sempre para depois tudo. E muitas vezes coisas que são importantes. Quando finalmente eu decido fazer, eu fico tão ansiosa que eu não consigo terminar as tarefas. Glória, interessante, hein? Como que pode resolver isso aí, Glória? Então, olha só, provavelmente você foi muito criticada quando você era criança. Então essa coisa assim, ó, de começar e não conseguir terminar, tem a ver com falta de incentivo de fazer isso quando você era criança. Né? Alguma coisa impedia que você fosse até o final, você não teve esse incentivo. E aí o que acontece? A criança se sente insegura. Ela não vai querer terminar porque ela precisa ter a aprovação dos pais, né? Como é que faz para mudar isso, então? Precisa desenvolver sua autoestima, né? Melhorar sua autoestima. Né? Entender assim, ó, as coisas que eu faço são boas. Né? Você começar a ver valor naquilo que você faz. Isso vai te dar mais segurança, você mesma vai passar mais segurança para você, e você estando mais segura, a procrastinação, ó, vai embora. E uma coisa que vai te ajudar também, a live da procrastinação de ontem, tá bom? É isso aí. Assiste a live da procrastinação. Tem mais uma pergunta, né? O medo vem com algum trauma? Sim. Nós vamos responder mais perguntas que tem a ver com medo, tá? É isso daí. Então você vai encontrar as respostas hoje aí. Bom, agora eu vou fazer a pergunta para o Cláudio. Meu Deus, né? Terceira pergunta. 66 pessoas. Gente, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, tá? A gente está respondendo já as perguntas. Já estamos respondendo as perguntas, vamos aí. Então vamos lá, agora é a terceira pergunta. Tenho medo de confiar nas pessoas, de ser acusada novamente por coisas que eu não fiz. Fico o tempo todo em estado de alerta, me privando de tudo. Cada dia mais isolada.
E aí, Cláudio, qual que é a resposta, hein? Bom, você que fez essa pergunta, você está vivendo a dor de se sentir manipulado, a dor da manipulação. E todas as experiências que você teve na vida só serviu para reforçar esse tipo de dor, né? Então, intensificou aí a dor. Qual é a solução? Primeiro, é importante você conseguir confiar em si mesma. Confiando em si mesma para que você possa não ter essa dependência emocional. Não precisar ficar dependendo aí da confiança, da segurança de outras pessoas. Então, primeiro, você está segura com você mesmo, tá? Então, esse é o primeiro passo aí. Depois que você está segura com você, você vai voltar a confiar de novo, confiar devagar. Você vai escolher em quem você vai confiar. E à medida que isso for aumentando, olha só que interessante, você não vai se sentir sozinha, não vai estar sozinho, tá? Então o foco está primeiro em você, dar atenção para você, confiar em você, você se sentir bem com você, confiante com você, para que você consiga seguir esse caminho daí para frente, tá bom? E aí, Glória, mas tem mais perguntas, né? Tem um monte. Vamos lá. Ó, quem perguntou sobre medo, né? Dá uma olhada assim nessa pergunta, quem perguntou sobre medo. Olha que interessante, ó. Tenho medo de não conseguir lidar com traumas de infância que ainda refletem na minha vida adulta. Isso daí é uma coisa bem séria mesmo, né? Glória, então, como é que a gente responderia essa questão aí, hein, Glória? Olha, que pergunta, né, gente? Bom, então você tem medo de não conseguir lidar com os traumas, né? Mas pensa assim, ó. Em algum momento da sua vida, você vai precisar ficar de frente com essa ferida. Né? Não vai dar para fugir sempre, entende? O objetivo de você ficar em frente com essa ferida não é ficar sofrendo, não é ficar lembrando da ferida para sofrer, lembrando para sofrer. Dessa vez, você vai entrar para valer, você vai limpar a sua ferida. Só que mexer na ferida dói mesmo, a gente sabe disso, dói muito. Por isso esse medo, né? Mas e se você tivesse médicos, imagina uma ferida mesmo, literal. Se você tivesse médicos que ajudassem você a lidar com essa ferida do jeito menos sofrido possível. Que legal. Se esse médico garantisse para você assim, olha, nós vamos mexer só que no que é preciso, vamos limpar tudo o que está precisando e depois nós vamos fechar isso. E você vai ficar livre do pus, da inflamação. Não seria legal se você tivesse a segurança? Muito bom, né? Isso pode acontecer também com o lado emocional, né? A gente tem certeza que o que pode ajudar você? Sabe aquele processo terapêutico que a gente falou, que a gente preparou? É perfeito para essa pergunta, né, Cláudia? É verdade. Para quem perguntou isso, é perfeito. Esse processo terapêutico vai ajudar a resolver esse problema. Você vai limpar a ferida de um jeito preciso, com o mínimo de dor possível. Olha que bom. Né? Então acompanha a live até o final, que a gente vai explicar melhor sobre isso. E você também vai ter um exercício aí de bônus no final, tá bom? Muito bom, muito bom. Então é isso daí. Então, mas vamos lá, tem mais perguntas, né? Vamos lá. A quinta pergunta, gente. Então você que tá com processos ansiosos, aí vai uma pergunta aí, né? 70 pessoas, que legal, né? Que legal, gente, muito obrigado por estar compartilhando, que legal, né? A pessoa está compartilhando, isso é muito bom, né? Então vamos aí, uma pergunta que tem a ver com ansiedade, aí, como é que faz, né? Na quinta pergunta, então eu vou perguntar para o Cláudio. Eu sofro por antecipação, por situações que nunca aconteceram e que talvez nunca aconteçam. Como minha mãe morrer subitamente, ou meu marido ser atropelado. E agora? Tá vendo? Como é que responde isso? Como é que faz, né? Essa é a dor dela, né? Então, assim, sem querer ser técnico demais, né? Você está sofrendo com pensamentos intrusivos. Então, você já ouviu falar sobre isso, né? Provavelmente, quando você era criança, eu percebo que a gente sempre fala muito disso, tá? Então, quando você era criança, você vivia num ambiente que era um ambiente que tinha muito susto, preocupação excessiva. Então, era um ambiente que deixava você muito assustada. Hoje, você vive a vida a partir da ótica do olhar do seu pai e da sua mãe, só que para você é amplificado. Então, isso daí é muito forte. Isso faz com que você vive esse tipo de coisa, né, Glória? Então, o que você precisa fazer para lidar com essa questão? Então, é necessário você, primeiro, aprender a dar para você o que faltou na tua infância. O que é? Segurança para você.
Então você ficar calma e você dizer sempre para você, não, tá tudo bem, tá certo, ó, choveu pra caramba, né? Acabou a internet, né? A questão de terapia começou atrasada, né? O que a gente fala? Não, tudo bem, vai dar certo, calma, vai dar certo, a chuva já parou, passou. É isso que você vai falar para você vai acalmar você. Você sempre vai dizer, não, tudo bem, vai dar certo, não, vai dar certo, né? Eu vou conseguir, beleza. E uma sugestão aí para você, tá? Tira um pouco de tempo para relaxar um pouco e curtir a leveza da vida, tá? Então isso daí é fundamental para você, porque você vai conseguir ter uma vida melhor aí, tá bom? Então essa aí foi a resposta a essa pergunta, mas agora eu vou pôr a Glória na fogueira, hein? Fazer uma pergunta para ela aí, né? Ó, apareceu para nós uma pergunta assim, ó. Que legal, 75 pessoas, né? Muito bom. Então, uma pergunta assim, ó. Eu fiquei com esse medo. Gente, se você teve perguntas sobre medo, então tem aqui as respostas, hein? Olha lá. Eu fiquei com esse medo também. Eu tenho pavor de hospital. Eu fiquei internada, achei que ia morrer. Quando fico doente, me dá ataque de pânico. E curioso, assim, que teve 3 pessoas que fez perguntas similares. A gente escolheu essa aqui que estava mais completa. Glória, e agora? Como é que fica com medo desse? Olha, gente, né, você que perguntou isso. A gente entende o seu medo, viu? Mas pense assim, ó. Tudo que você foca aumenta, né? Quando você ficou internada, que você falou que ficou com muito medo, né? Quando você ficou internada, com certeza você viu muitas coisas ruins. A experiência não foi boa para você. Você percebe que é como se você tivesse ficado em frente a uma parede podre? Você viu tudo que é podre ali, coisas horríveis acontecer, e você estava ali bem de frente com ela, né? Mas lembra, ó, imagina que essa parede podre, e realmente ela é podre, né? A gente sabe disso. Mas imagina que essa parede podre é apenas 10% da sua vida. E você ficou de frente com ela. Agora imagina, tem 90% de outra coisa que não é podre. 90%. Então o ponto aqui é você mudar o foco de propósito mesmo. Até isso desaparecer de você. Né? Se você focar no medo, vai dar mais medo. Se você focar nos 90% que não é podre, o foco vai desaparecer. Você vai focar em outra coisa. Olha que bom. Né? Você vai pensar em coisas melhores. A parede podre vai continuar lá? Vai. Ela vai continuar lá. Mas você vai sair de frente dela, tá bom? Legal isso daí, né? Então onde é que está o foco aí, né? Muito bom, muito bom. E aí, Glória? Agora outra pergunta, agora gente. volta, Olha, né? O ping-pong aí, né? Tem agora a ver com medo também, gente. Olha, medo de não dar conta. Eu crio 2 filhos sozinha. E aí, hein, Cláudio? Uau! Então, a gente sabe que é bem desafiador, né? Então, imagina ali, né? Uma mulher sozinha, talvez com 2 crianças pequenas, é uma situação bastante desafiadora e talvez dê bastante medo, né? Eu vou conseguir dar conta? Bom, tem uma frase que ela diz alguma coisa mais ou menos assim, né? Que a ocasião, ela faz o cidadão. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Vai aparecer para você, sim, uma força extraordinária. Vai aparecer para você um foco incrível. Você vai ter muita determinação e muita força. Então você vai alcançar, você vai ter força sim para fazer isso. Essa não deve ser a sua principal preocupação. A sua principal preocupação, se você me permite a sugestão, né, é você dar atenção a você. Então a gente está falando de uma mulher aqui, é importante que você cuide do seu feminino. Lembra, né? Tem 2 crianças que estão olhando para você, elas não estão prestando atenção no que você fala, estão prestando atenção em você. Se você cuida de você, se você se alimenta em sentido emocional, se você tem uma vida emocional estável e razoavelmente boa, apesar de todas essas dificuldades, essas crianças vão estar bem, não vão dar tantos problemas e você vai conseguir viver uma vida mais leve dentro dessa situação que é desafiadora mesmo. Então, a sugestão aqui está, né? Cuide de você, dê atenção ao seu feminino, procure lembrar-se sempre de que você vai ter bastante força e energia, mas lembra, essas crianças elas estão olhando para você, você estando bem e você se sentindo bem, vai tudo fluir melhor. A gente já está com 80 pessoas aí nessa live, né?
Tá? Então isso daí é mais uma pergunta que tem a ver com medo. Mas a gente recebeu várias perguntas sobre medo, né, muitas Glória? sobre medo. Né? Várias perguntas. Então, eu vou mandar aí agora outra pergunta para a Glória. Gente, essa pergunta, ela é muito interessante. É mesmo, muito, gente. muito. Olha, que pergunta. Curiosíssimo, tá? Então, é uma pergunta, assim, que... É uma dor, né? A dor dela. Né? É uma dor, tá? Então, vou perguntar logo, né? Tirar o suspense aí, né? Que pergunta que é essa, né? Mas veja se por um acaso isso já aconteceu com você. Veja se aconteceu esse tipo de pergunta. Pensa assim, ó. Tenho medo de ser feliz. Eu tenho medo de me sentir bem. E agora? O que é que faz, Glória, com isso? Olha só, ela tem medo de ser feliz, gente. Que coisa, hein? Né? Então vamos lá, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que vai acontecer com você se você ficar bem? Quem que você vai perder se você ficar bem e se você for feliz? Quem que você vai perder? Procura lembrar, né, quando você tinha mais ou menos uns 8 ou 9 anos, tá bom? Lembra de alguma ocasião em que você ficou muito feliz e alguém foi lá e brigou com você porque você estava feliz, ou te desencorajou, não viu graça em você estar feliz, ficou incomodado por você estar feliz, e aquele brilho todo seu apagou. Né? Você lembra de uma ocasião assim, quando você tinha uns 8, 9 anos? Você que perguntou isso? Caramba, né? Glória, sabe até a idade, hein, Glória? Então, veja bem, ó, por que aconteceu isso? Então, essa pessoa te desencorajou, né? Você apagou o seu brilho, você precisou ficar triste novamente, porque só assim você ia ganhar a aprovação dessa pessoa que estava te criticando. Uau! Então você só ia ter a aprovação dela se você continuasse triste. Você não podia ficar feliz. Hoje acontece a mesma coisa. Você repete a mesma dinâmica. Isso não começou hoje, não começou ontem, foi lá nessa época mais ou menos. Procura se lembrar, tá bom? Aí você continua nessa mesma dinâmica, você não pode ficar bem hoje, porque senão vai acontecer uma coisa ruim. Se você ficar bem, vai acontecer uma coisa ruim. Você vai perder a aprovação de alguém. Naquela época foi do seu pai, da sua mãe ou de alguém. Hoje é quem está perto de você. Você não pode ficar feliz, senão você vai perder algo, né? Mas como é que resolve isso, né? De novo, gente, você vai precisar passar esse valor para você. Comece comemorando quando você estiver feliz. Faz totalmente ao contrário. Reconstruir isso, né? Isso, reconstrua isso. Ó, passou de 90 pessoas. Que legal. Então você vai comemorar quando você estiver feliz. Você não precisa repetir aquela mesma dinâmica. Quando você estiver feliz, você vai ficar com vontade de ficar feliz, aí o seu cérebro já tem aquele caminho. Agora não pode, tem que ficar triste. Abre um novo caminho no seu cérebro. Começa pequeno mesmo, tá bom? E o processo terapêutico também vai ajudar você, viu? Vai ajudar muito você. Você vai querer ser feliz. Isso sem mesmo. sombra de dúvida, tá bom? Muito bom, muito bom. Próxima, né? 95 pessoas. Ai, que legal. Gente, então, a gente falou muito sobre ansiedade, nós falamos sobre medos, né? Mas tem mais perguntas, e a sua pergunta também está aqui no meio, tá? A gente vai responder aí. Vamos lá. Mas aí agora vamos entrar em relacionamentos, né? Ai, meu Deus, falar de relacionamentos, tá bom? Sim, falou precisa ressignificar, sim, é verdade, o processo terapêutico ajuda nisso, tá? A ressignificar, porque quando você entende, fica muito mais fácil o ressignificar, né? E esse processo terapêutico vai além de ressignificar, viu, gente? Depois a gente vai explicar para você. É melhor ainda. Vamos lá. Tá. Próxima dor que comentaram com a gente, né? Ó. A minha dor é não tomar as rédeas da minha vida. Vivo em um relacionamento tóxico e não consigo sair. Gente, 6 pessoas falaram dessa mesma dor. É uma dor comum, né? E aí, Cláudio? Então, assim, teve muitas pessoas que falaram sobre questões parecidíssimas com isso daqui. Bom, então, nós entendemos assim que essa pergunta ela tem a ver com um casamento. Tá? Então, tá preparada? Entra o cirurgião agora aí, né? Tá preparada? Então, é assim, ó. Você precisa fazer um novo casamento dentro do seu casamento. Isso. Tá? É fazer um casamento novo. Então, para que isso seja possível, é necessário que você se descontente, mas do jeito certo, tá? E para se descontentar do jeito certo,
você precisa se comunicar do jeito certo. A gente vai falar um pouco mais disso, a forma de comunicar, como é que você fala com o homem e tudo mais, né? Mas o ponto principal está assim, ó. Devido a não estar bem e devido à autoestima estar lá embaixo, é comum muitas pessoas terem esse tipo de problema no relacionamento. O relacionamento não está bem, você não consegue se posicionar, você não consegue falar, você não consegue dizer e você acaba deixando ser engolida por isso. Então, a chave aqui está em se descontentar do jeito certo e se comunicar do jeito certo. Nas outras perguntas a gente vai explicar melhor isso, tá? Mas guarda essa informação que a gente vai usar mais. Mas isso daí é importante. E no processo terapêutico vai aprender a fazer isso, né, Glória? Inclusive, se posicionar, né? Falar ali sobre qual que é a posição da pessoa, o que a pessoa precisa fazer e tudo mais, né? Isso mesmo. Bom, mas deixa eu passar uma pergunta para a Glória aí, né? Então vamos lá, ó. Essa pergunta, gente, também é muito interessante. Então, a gente gosta muito do nosso trabalho, embora a gente está falando da dor de vocês, a gente respeita, tá? Mas nós sentimos um prazer em poder ajudar. Então, essa pergunta é sobre dependência emocional e tem várias. Ó, a pergunta é assim, ó. Dependência emocional. Fui casada 2 vezes. Não é fácil, hein? E tudo se repete, inclusive a dificuldade de fugir do abuso emocional e moral. Por que eu tenho essa dificuldade? Puxa, por que você tem essa dificuldade de agir, né? Você perguntou? Por que você tem essa dificuldade? É porque você não aprendeu a se posicionar, né? Em algum momento da sua vida, você acreditou que você não merece algo melhor. Você acreditou que você só pode não pode passar daquele teto que você aprendeu. É só até ali. Você não merece algo melhor. Então, olha, novamente, se você não cuidar da sua autoestima, esses relacionamentos abusivos vão continuar cercando a sua vida. Você acredita? Enquanto você não cuidar da sua autoestima, isso vai cercar você. Vai sempre aparecer alguém que quer abusar de você. Olha que coisa. Pensa, então, seriamente em ajustar o seu grau de merecimento. Isso é possível. Lembra assim, gente, ó, nunca... Vocês já perceberam, né? Todas as respostas aqui, nossa. Vocês já perceberam, assim, que nunca é sobre o outro? É verdade. É sempre sobre você? É você tá aqui, então você pode melhorar. Você, né? Então, é você que vai precisar tomar as rédeas da sua vida, tá bom? E você consegue. Você vai ajustar o seu grau de merecimento e você vai conseguir, né? Ficar livre da dependência emocional. Ó, muitas pessoas colocaram lá, triste isso, poxa, incrível, isso já aconteceu comigo. Olha só. Preciso melhorar minha autoestima. Existe alguma fórmula? Sim, a gente vai falar, vamos explicar sobre como melhorar. E vocês veem que nesse caso dessa pergunta, ela foi casada 2 vezes, gente. Você vê, ó, é uma coisa que se repete, né? Mas isso, eu tenho certeza, ela vai cortar pela raiz isso. É isso daí. Tá, e depois ainda colocou aqui uma questão sobre a mãe. Nós vamos falar mais sobre mãe, tá? A questão sobre mãe já está chegando. Tá chegando. E no final da live você vai ter também uma imagem mental que a Glória preparou com bastante carinho, bem interessante, né? Ela é especial para essa live de hoje, que tem respostas, né? Então fica com a gente e você vai ver no final ali uma imagem mental que ajuda bastante mesmo a lidar com isso, né? Mas tem mais questões que envolvem aí dependência emocional, né, Glória? Tem sim, ó. Então, olha que coisa, ó. Fui adotada por uma mãe narcisista. Acho que é aqui, não? Né? Antes dessa mãe tem essa aqui. Ai, né? gente, pulei uma, não pode pular, não. Não, tem muito... não depois eles vão brigar lá, né? Esqueceu minha pergunta. Peraí, então vamos lá, ó. Olha que interessante. Sobre dependência emocional também, tá? Ó. Dependência emocional. Sinto muita angústia, choro que dói no peito. Sinto saudade dos meus filhos. Olha isso. E aí? O que você diz para ela, Cláudia? Né? Bom, então, gente, assim, né? Com todo respeito e carinho. Lembra que no começo da live nós falamos lá sobre o cirurgião? Aqui tem uma pessoa falando sobre conectar com criança interior. Sim, é fundamental. Sim. E isso daí tá a resposta para muitas perguntas, tá? E aí nós vamos ajudar. Outra pessoa está falando sobre um casamento, se é possível consertar. Sim, nós ainda temos mais respostas que envolvem isso. A gente vai falar mais sobre relacionamento, tá bom?
Então, a Glória falou aqui sobre uma dor, como que é mesmo? A pessoa... É assim, né? Ela sente muita angústia, ela chora que até doeu o peito, né? Ela sente saudade dos filhos. Ah, entendi. Tá. Né? Então, vamos lá, o negócio do cirurgião, tá bom? Então, assim, olha, pense assim, com todo o carinho do mundo é que a gente fala isso para você, de verdade, tá? Porque a gente quer o seu bem. Então, pense o seguinte, ó, como os seus filhos iriam se sentir se você trancasse eles e não deixasse eles crescer? Eles iam se sentir muito mal, não é verdade? E eu tenho certeza que não é isso o que você quer. Então, essa fase, eles crescerem, ir embora e bater as asas, é uma fase normal. Você está falando de algo, né, sem querer ser técnico, mas é a síndrome do ninho vazio. Então, como a gente sabe do que se trata, tem uma notícia boa para você, tá bom? Então, poxa, notícia boa, que legal, né? Então, assim, ó, agora que todo mundo bateu asa, então é a hora de você cuidar de uma pessoa muito importante. Tem uma pessoa que ficou para trás, ficou cuidando de todo mundo e ficou bem para trás mesmo. Sabe quem que é essa pessoa? Você. Então agora está na hora de você cuidar de você. Está na hora de você aprender a amar você. E pelos seus exemplos, os seus filhos vão amar você intensamente. Então não é para chegar lá e obrigar, eu estou me amando, vocês me amam também, vocês amam ele, não nada disso, tá? É você, cuida de você, ama você, melhora a questão da estima, e os seus filhos vão ver que você tem um carinho, um amor muito grande pela vida, eles vão amar isso. Gente, nós sentimos muito mais apego àquelas pessoas que brilham essa vontade de querer viver, do que uma pessoa que está querendo controlar a gente a cada momento. Né? Pensa sobre isso daí, tá? A gente depois vai falar sobre a maneira de conseguir desenvolver isso daí, né? E a pessoa que foi adotada por uma mãe narcisista? Ah, ficou aquela pergunta, né? Então colocaram aqui, ó, a mãe narcisista, Sim, tal, né? Tem uma dor aqui que colocaram, né? Uma pergunta, ó. Adotada por uma mãe narcisista que me convenceu que eu sou um lixo. Meu Deus. Tenho 52 anos e sou dependente dela até hoje. Uau. Olha que situação. E eu acho que essa pessoa está na live também, né? Porque eu vi ela escreveu uma coisa sobre mãe. Né? Então, sim, essa resposta agora é para você, tá? Teve muitas pessoas que falaram do mesmo assunto, gente. É verdade. Muitas pessoas falaram do mesmo assunto, tá? Falando a respeito aí de mãe, fazendo questionamento de mãe. Então, gente, de novo aqui é o cirurgião, né? Então vamos pensar assim, ó. Primeiro, nós sentimos muito de verdade. A gente sabe que no que diz respeito ao campo emocional, uma coisa desse tipo, ela é devastadora. Então ela mexe mesmo. E a gente sabe que isso não é uma coisa, não é brinquedo, tá? Então a gente respeita bastante, tá bom? Entretanto, é necessário que você pense assim, ó. Enquanto você era criança, a sua mãe ela agiu dessa maneira e você acabou acreditando porque não tinha para onde correr, não é? Você era criança. Só que agora você já tem mais de... Você tem 52 anos, né? Então, espera um pouquinho. Desculpa eu falar, né? Com todo o carinho do mundo, desculpa eu falar, tá? A sua mãe, ela não é uma pessoa que tem um juízo perfeito. Então, se ela diz que você era um lixo, isso não é natural. Então, não é natural uma mãe dizer para uma filha que você é um lixo continuamente e a pessoa se sentir mal aí por conta disso. Então, se sua mãe não tem um juízo perfeito, então, por que você vai acreditar numa pessoa que não tem um juízo perfeito? Não é? Então tá. Enquanto você era criança, ela contou essa história para você, não tinha o que fazer. Tá bom. Mas hoje você é adulto. Quem é que continua dizendo para você que você é um lixo? Então, não é a sua mãe, é você que continua dizendo para você que você é um lixo. Então, eu vou falar, não, Cláudia, mas minha mãe continua falando, eu entendo de verdade você, tá? Eu sei que não é fácil, sei mesmo, tá bom? Posso dizer isso, eu sei mesmo. Mas, gente, a gente está falando aqui de você pegar a tua vida na mão, você pegar a rédea
e você consertar a sua vida. Então, para que isso seja possível, é muito importante você desenvolver a autoestima, você aceitar o que sua mãe conseguiu dar-te de bom para você e você rejeitar o que não dá para aceitar, como uma coisa dessa de uma pessoa que não está no seu juízo perfeito, tá bom? Então, faço um convite para você. Vem aí participar do processo terapêutico e você vem desenvolver a sua autoestima. Isso não é difícil de ajustar, tá bom? Mas é importante que você queira se empenhar nesse tipo de atividade aí, fazer mudança, tá? Então, resumindo assim, ó, não fica acreditando em mentiras que contaram para você, tá bom? E aí, agora eu vou passar a bola para Glória, né? Peraí, vamos lá, né? Essa daqui, gente, teve 4 pessoas que colocaram perguntas muito parecidas, tá? A gente passou de 90 pessoas, aí que legal. A gente escolheu essa porque vai responder também as outras. Exatamente. Tá? Veja se você se identifica, né? Olha, até falou sobre mãe, né? Vocês são um casal, trabalho maravilhoso, muito obrigado. Obrigada. Oi, Gilda! Lembrança Gilda. Aí, que legal. Manda lembrança para Dilson. Uau, que legal, viu? Que prazer estar com vocês aqui. Legal. Então, vamos falar aí sobre isso. Aqui tem uma pergunta, olha que interessante essa pergunta, ó. Minha dor é deixar minhas filhas viverem e tomarem suas decisões, mas eu tenho medo que elas passem por aquilo que eu passei. Olha. E agora, hein, Glória, como é que faz para resolver isso aí? Gente, vamos lá. Então vamos lá, né? Ó. O que você passou, porque você falou assim, ó, eu tenho medo que minhas filhas passem pelo que eu passei, né? O que você passou, sem dúvida, deve ter sido horrível. Horrível, porque isso está afetando você hoje no tratamento que você tem com as suas filhas, né? Uhum. Então, com certeza, você sofreu muito, você se sentiu manipulada, né? Você se sentiu manipulada. Mas agora, olha, com todo o respeito, eu vou falar para você. Olha o cirurgião de novo. Ó, o bisturi. Com todo o respeito. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você percebe que você pode estar cometendo o mesmo erro com as suas filhas? E por quê? Explica aí, Glória. Porque assim, ó, porque por você estar com medo, você também está manipulando elas. Uau. Com o seu medo, por causa do seu medo, você, sem ter percebido, pode estar manipulando elas. Sem perceber. Né? Você percebeu? Só mudou o motivo da manipulação. Só mudou o motivo. Mas você percebe que a manipulação ainda está aí? Você percebe isso? Pensa com carinho nisso, tá bom? Então, como é que você vai resolver isso? Ó, você vai precisar, né, decidir. Precisa decidir assim, ó. Eu vou deixar as minhas filhas terem a experiência delas. Afinal de contas, a história delas não é a minha história. Elas têm que ter a história delas. É isso aí. E você é uma mãe amorosa. Tanto que é amorosa que você se preocupa. Mas você não precisa usar a mesma ferramenta que foi usada com você, só que de um jeito ao contrário, não vai fazer sentido, tá bom? Pensa nisso com carinho, viu? Agora, outra dor aí que a gente viu, né? Que mandaram aqui pra gente, ó. Falando sobre relacionamentos, hein? Perguntaram do processo terapêutico, a gente já vai explicar, tá? Gente. Como é que faz para entrar no processo terapêutico, tá bom? Falta 10 para as 9, olha que rápido. Passa rápido. Será que vai dar tempo? Vai até 8h10, porque a gente começou 10 minutos atrasado. Tá bom, então vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Minha dor é a traição. Ainda sinto raiva, decepção, desilusão. A sensação de insuficiência. As atitudes da pessoa não demonstram verdadeiro arrependimento. Então, me sinto presa numa situação impossível. Gente, 10 pessoas falaram coisas parecidas. Tá bom? 10 pessoas. 10 pessoas. Então, nós recebemos mais de 50 perguntas. Então, 10... né? Tinha a ver com isso daí. Então, quer dizer assim, praticamente 20% das questões tem a ver com isso. Então vamos lá? Nós entendemos você e a gente está aqui para acolher e ajudar, tá bom? Então, isso daí é importante. Pode parecer, assim, uma repetição, mas eu gostaria que você ouvisse isso com bastante carinho, tá? Então, é assim, ó. É necessário que você tenha uma conversa bem clara com o seu cônjuge, né? Então, assim, poxa, mas eu já conversei e tudo mais, tal. Então, tem um estilo de conversa, tá? Não faça uma conversa acusando, você me traiu, você fez isso, porque você fez aquilo, esse monte de coisa.
tenha uma conversa sobre sentimentos. Então diga como que você está se sentindo, como que foi ruim para você, o quanto que mexeu com você e o que você sente falta para que você se sinta amada, mas não é cobrando, tá? O homem, deixa eu dar uma dica para as mulheres, tá? E aqui é um homem dando dica de mulher porque eu sou homem, tá bom? Então eu posso falar isso, eu vou falar mal de homem, né? Gente, homem, ele não quer chegar em casa e encontrar um outro homem. Eu não casei com homem, graças a Deus, eu casei com a minha glória, né? Então assim, ó, eu sei que a gente está falando de traição, eu sei que você está ferida, eu sei que você está machucado, eu sei que você está magoada. Mas também sei que se você está fazendo essa pergunta, você quer recuperar seu casamento. Então, acusar, brigar, apontar o dedo, esse tipo de coisa não ajuda, tá? Então, faz uma apresentação, coloca um pedido, imagina a mesa de negociação, tenha em mente uma lista de necessidades que é importante ser satisfeita. Apresente isso, fala, meu bem, tá, olha, sabe, eu amo você, eu quero estar com você, mas eu sinto falta de sentir mais isso, eu sinto falta, sabe, de saber onde que você está, não estou te cobrando, é que eu sinto falta, eu acho que é bom quando a gente está assim. Gente, o homem, ele sente muito prazer, né, em conseguir prover esse tipo de coisa, mas ele odeia cobrança, então peça, mas não cobra. Aí talvez você fale assim, Cláudio, mas o meu marido não faz nada disso. Eu falo assim, não é possível que essa criatura em algum momento vai reagir, tá? Então, esse é um caminho certo. Faça isso que você vai conseguir ter esse tipo de coisa. Aí vai ser uma coisa boa, melhor, né, Glória? Verdade. Agora a próxima, ó. Não sei se foi por descobrir que meu pai, que era tudo para mim, estava em um relacionamento extraconjugal com uma amiga da família. Confiar em outros é muito difícil. E aí? Também Vou Como é deixar que para o faz? Cláudio responder essa de novo. Então para mim, né? Então tá. Depois Eu gostaria, respondo. legal então, eu gostaria, depois a Glória vai fazer uma imagem mental, então eu tô, né, a gente tá distribuindo assim. Então pensa assim, ó, primeiro eu sinto muito, tá, de você ter descoberto isso, com certeza é arrasador, isso é uma coisa assim, horrível, né, então a gente entende isso. Agora é a hora do cirurgião, né, então com todo o carinho, todo o respeito, né, eu gostaria muito que você pensasse assim, ó, imagina, Deus que me livre, tá bom? Deus que me livre. Não, o Cláudio com as comparações dele, tá? Deus que me livre, tá bom? Mas imagina que alguém atropelou você e quebrou suas duas pernas. E você tem a possibilidade de recuperar isso e voltar a andar. Você iria escolher ir para uma cadeira de rodas e ficar preso na cadeira de rodas a vida inteira? Eu tenho certeza que não. Então, embora teu pai tenha feito tudo isso, você tenha dificuldade de confiar em outras pessoas, entendo você. Mas, veja, todo ser humano sente a necessidade de estar conectado com outros. É importante confiar em outras pessoas. Como é que você vai fazer isso? Confia e testa. Confia e testa, confia e testa, confia e testa, confia e testa. E você vai, aos poucos, confiando de novo nas pessoas, né? O tempo urge, né, Glória? Então a coisa aí... Eu nem sei se vai dar tempo de fazer todas as perguntas. Não. Acho que a gente né? Vamos falar sobre o que a gente percebeu de comum em tudo isso daí? Vamos falar. Gente, vocês perceberam algo comum em todas as respostas que a gente falou aqui? Quem que percebeu? Diga aí. A Joyce disse assim, amei a resposta sobre traição. Que legal, Joyce. Que bom, tá? Que bom. A gente vai falar disso mais pra frente também. Então vamos lá. Todas tiveram algo em comum, né? Se a pessoa cuidar da autoestima, né? Se ela tiver uma boa autoestima, os problemas se resolvem. Vocês perceberam isso? Olha, disse, eu estou amando todas as respostas. Que legal, vou colocar em prática a sugestão. Parabéns, Joyce, muito bem, né? Então, olha que interessante, gente. É sempre nós que temos que mudar, é isso mesmo, Perfeito. Tá? É isso mesmo. E como é que você vai começar a mudar? Cuidando da sua autoestima, né? Começa por aí. Você vai ter que voltar para você, lembra? É sempre sobre mim, não sobre o outro, né? É isso aí. Foi por isso que nós desenvolvemos o processo terapêutico Destrave a Sua Vida, né? Nesse processo aqui, com a gente, né?
você vai aprender a desenvolver a sua autoestima. Vai aprender a se sentir bem, se livrar de coisas ruins do passado, voltar a sonhar com o seu futuro, em vez de ter medo dele. E não é só isso, né, amor? Não é só isso. Nesse processo terapêutico, então que a gente chamou de Destrave a Sua Vida, você também vai aprender a deixar de ser uma mulher guerreira, vai aprender a deixar de ser o super-herói, vai se livrar daquela sensação de que tudo está errado, que tudo de errado acontece comigo, vai se livrar daquela necessidade doentia de precisar da aprovação dos outros, né, Glória? Você vai também definitivamente, gente, com esse processo, aprender a dizer não. Você nunca mais vai sofrer com isso, viu? Tá bom? Você também vai se livrar de uma coisa que pega muita gente, que a gente percebeu, né? Que é o sentimento de culpa, do não merecimento. O Destrave a Sua Vida é para isso, tá bom? Isso mesmo. E o Destrave a Sua Vida, gente, é como se fosse... Como que é isso, né? Então, ele é como se fosse 10 sessões de terapia. Já imaginou você ter 10 sessões de terapia? Vai dar para resolver muita coisa. Nessas 10 sessões, nós vamos abordar 10 temas diferentes, 10 assuntos diferentes. Então, nós levamos mais de um ano para desenvolver esse processo e poder apresentar para vocês. Por que a gente fez isso? Porque muitas pessoas perguntavam, né? Assim, poxa, Cláudio, Glória, eu estou precisando de ajuda, né? Mas é meio difícil de poder pagar. Como é que eu faço para poder pagar isso? Então é meio complicado para mim e tudo mais, né? Então, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se dinheiro fosse infinito, quanto que você acha que valeria um processo terapêutico para você mudar a sua vida? Um processo onde já foi validado com esses 16 anos de atendimento que a gente faz. Um processo onde você vai aprender a ter autoestima de verdade. Um processo onde você vai aprender a conseguir dizer não, se livrar de várias travas e acabar com culpa e fazer mudança. Então... E é para valer, gente. É para valer mesmo. É um processo que vocês vão conseguir resolver isso. Então, se dinheiro fosse infinito, quanto que você acha? Coloca aqui no chat só para a gente ver, né? Se vale aí o trabalho que a gente está fazendo, né? Quanto que você acha que valeria esse tipo de trabalho? Então, só por curiosidade, né? Você ficar livre da sua dor. Você ficar livre de todas essas dores. Quanto que você acha que valeria? Então, coloca lá. O que você acha? Valeria quanto? Né? Para poder ficar livre de tudo isso. O que você acha? A Delma disse milhões. Obrigado. Né? A gente fica contente aí. O que mais? Gisele, milhões. Poxa, que legal, né? Muito bem. Isso mesmo. Tem mais gente colocando lá. Valeria muito dinheiro, valeria muito milhões, né? Muito bem. Tá ótimo. Gente, então assim, 10 sessões, a outra aqui, ó, não tem preço, né? A outra diz assim, precisa aprender a dizer não, você vai aprender no processo terapêutico, vai aprender, certeza. Muito. É um investimento que vale a pena, legal, não tem preço, né? Legal, muito bom. Gente, então assim, ó, hoje, 10 sessões de terapia conosco, o preço com a gente é R$ 2.800, é R$ 280 cada sessão para fazer conosco. E a gente entende assim, ó, embora nós temos muitos clientes que a gente atende assim, e às vezes a gente nem tem agenda direito para conseguir encaixar, mas tem muitas pessoas que não conseguem pagar, isso está fora da realidade. Então, essa pessoa vai ficar sem um processo como esse? Tá? Então, é pensando nisso que a gente desenvolveu esse processo de destrave a sua vida. Então, a gente pensou, né? Daria certo para a gente colocar metade do preço? Ou talvez menos da metade do preço? Então, metade do preço seria 1.400, menos da metade, talvez R$1.000. Então, por R$1.000 você faria esse processo? Você participaria desse processo? Então, como é que é esse processo? Ele vai ser 5 encontros, todos eles pelo Zoom. Nós vamos explicar tudo na comunidade. 5 encontros pelo Zoom. Vai ter também um encontro adicional, a gente vai se encontrar, vai tirar dúvidas, como é que faz para entrar no Zoom e tudo mais. Mas são 5 encontros. Cada encontro a gente vai abordar 2 assuntos. Cada assunto a gente vai gastar 1h30 e vai ter exercício no final, como a gente vai ter hoje, né?
levar umas 3 horas, é 1h30 cada assunto, então cada Exatamente. aula, que são 5 aulas, aí vai durar umas 3 horas. Então, cada encontro é como se fosse 3 horas de sessão de terapia dedicada, intensa, direto. Exatamente. E não é um produto enlatado, não, tá? A gente vai estar lá, vai tirar dúvida, vai estar com vocês. Não é um curso gravado, tá? Então, mas o pessoal está curioso com o valor, olha. Isso daí, tá perguntando, né? Tá. Então, gente, assim, para vocês que pediram isso, estão na comunidade, então nós vamos apresentar num valor especial de quanto mesmo, Glória? Pasmem, apenas R$497. Só ou, 497. Isso à vista, tá? Ou 12 vezes de R$49,80. Isso mesmo. 12 vezes de R$49,80. Gente, é uma pizza por mês, né? Eu acho que não dá isso, que a pizza é mais cara, né? E você vai resolver essas coisas. Então, são 5 encontros, cada encontro 2 assuntos, 1h30, vai dar 15 horas ao todo com a gente. Então, tudo isso vai tratar vários processos terapêuticos e vai dar oportunidade. E daquele jeito, simples, descomplicado, direto no ponto. E lá a gente vai poder aprofundar mais do que a gente aprofunda aqui, né, gente? Aqui não dá para aprofundar. Pelos profissionais, acho que é justo, eu vou, quero participar. Isso, você não vai se arrepender. Quero participar, que legal, a Gisele está contente. Então, gente, nós vamos colocar um link no grupo, né? Se você não entrou no grupo Destrave Sua Vida, pode entrar, nós vamos colocar um link da plataforma que a gente usa, a Infinity Pay. A Infinity Pay, ela sempre manda para você um código no WhatsApp para ter certeza que é você, confirmar, né? Então não achem estranho. Não achem estranho, não. Ele manda. Entrar lá no link, a Infinity Pay vai mandar um código no seu WhatsApp. Tá Isso mesmo, tá? E depois a gente vai colocar um link, assim que você entra na bio, você vai encontrar lá, eu quero participar do Destrave, tá? Você vai para uma página, vai ver mais um vídeo com a gente, nós vamos tirar mais algumas dúvidas, relembrar todas essas coisas, né? Que você vai ter por participar lá. As inscrições estão abertas, então, hein, gente? Isso mesmo, tá? Então, sim, ela perguntou, não vai ter mais lives? Sim, nós vamos fazer mais lives, vamos fazer mais coisas. Agora que a gente começou, agora ninguém vai parar. Aí a Rosângela pergunta em que grupo. No grupo do Destrave. Sim. Entra no link da bio, então no link da bio no Instagram, você vai entrar lá assim, ó, quero entrar na comunidade. Entra na comunidade e você vai estar lá, tá joia? Isso. Então, assim, depois, no link da bio, a gente também vai colocar o link, né, para você poder participar desse processo terapêutico, tá? E depois a gente vai fazer mais uma outra live explicando. Sim. No grupo a gente vai tirar dúvidas, depois a gente vai tirar mais dúvidas, vamos avisar vocês, tá bom? É isso mesmo. A gente tem pouco tempo, né? Tem assim só 8 minutos aí. Acho que não vai dar tempo, né, gente? O que você acha de tirar as dúvidas? Então, acho que vamos tirar as dúvidas? Infelizmente, não vai dar tempo de fazer a imagem mental. Ai, que pena. Eu preparei com tanto carinho. Mas a gente vai ela está perguntando assim, live, vai ter atendimento individual? Sim, a gente continua. Nós estamos fazendo um empenho extra. Tá, então, ainda continua, a gente ainda continua atendendo individual. Por enquanto, essas aulas elas vão ser às segundas-feiras à noite. Então, vai ser toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Se você não puder participar, vai ficar gravado. Tem vários exercícios que você precisa fazer. Ela perguntou em que grupo, gente? Então, assim, ó. Da comunidade. Entra lá no link da nossa bio. No link da bio. No Instagram, questão de terapia. Lá tem um link. Isso. Aí você acessa lá e você vai ver, eu quero entrar na comunidade, Destrave a Sua Vida. Se você está com alguma dificuldade, então assim, manda mensagem para a gente no particular. Isso. Tá? Então, tem um número do celular, o meu número do celular ali, entra e pergunta assim, como é que faz para entrar na comunidade? Tá? Mas lá na comunidade a gente também vai colocar tudo. A gente coloca tudo, tá? E aí você manda pra gente se tiver mais dúvida, tá bom? Isso mesmo. Tá bom? Olha, ela sugeriu aqui, ó, mandar o exercício na comunidade em áudio. Tá? A gente pode talvez até fazer isso. É legal. Obrigado, Elizabeth. A gente então vai fazer isso, tá? A gente vai gravar aí esse exercício em forma de áudio e vai colocar na comunidade. Assim vocês vão ter lá, tá? Vai ser possível aí. Vai ser bônus, hein, gente? Olha que legal. Tá joia? Então, gente, compartilha isso. Nós fizemos aí num preço aí bastante acessível, né? Aí ela pergunta, será em grupo ou será individual? Vai ser um grupo,
né? Sim, todos vocês vão estar num grupo, numa sala de Zoom. É uma sala de Zoom. Tá? Mas a gente vai fazer com carinha de individual também. Isso. Sabe? Você vai sentir que é para você. Vai ter muito exercício para você fazer. Vai ter muita dinâmica, muito exercício. Isso mesmo. Muita imaginação. Exercício de imaginação do jeito que a gente é acostumado a fazer. É o nosso hábito fazer, né? Só vai aprofundar um pouco mais lá. Isso lá mesmo. Vai ser bem mais aprofundado. Tá. Talvez a gente pode depois fazer uma outra live e tirar mais dúvidas, né? Ai, vocês acham que seria interessante tirar dúvidas? Vocês acham? Né? A gente pode fazer uma hoje. outra live tirando dúvidas e daí eu faço o exercício na live. Acho que é melhor. Ela né, diz assim, gente? repete o preço, por favor. Tá, então, é R$ 497 à vista, né? Ou 12 de R$ 49,80. Tá bom? Então, tá. Vai ter o link do cartão de crédito lá. Tá ultra reduzido, né? E lembra, né? Eu vou colocar ainda o link lá e a Infinity Pay ela manda para você uma mensagem do WhatsApp com um código para ter certeza que é você. É uma segurança que eles têm lá. É um lugar bastante seguro. A gente escolheu ali, tinha várias, mas a gente deu preferência a essa porque ela é muito segura, tá, gente? É muito legal trabalhar com Infinity Pay, né? Ela pediu para abrir caixinha de perguntas no Story. Tá legal. Tá bom. Legal, sim, a gente vai abrir caixinha de perguntas. Ideia. Depois nós vamos deixar o grupo aberto para tirar dúvidas, tá? Nós vamos colocar o link e a gente vai tirar dúvida de vocês. E se você não conseguiu entrar, está com dificuldade, manda mensagem, tá? Manda mensagem lá. O Jefferson pergunta, dá para tirar dúvidas ao vivo? Então, na comunidade, sim, a gente vai responder vocês ao vivo, tá bom? E depois a gente vai poder tirar... vamos fazer então uma live? Uma outra live para responder as perguntas. O Jefferson deu uma boa ideia. É? A gente faz uma outra live, a gente vai falar o dia para vocês? Pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Amanhã que dia que é? Sábado. Pode ser amanhã, vocês concordam? Amanhã? É isso daí. Né? A gente vai falar. Sim, o link da comunidade ele está na bio. Tá bom, Delma? Então você clica na bio, tem ali assim, o Linktree tem assim, o link da comunidade. Se vocês tiverem dificuldade, manda mensagem para mim no WhatsApp. Tá bom? Isso. Aí assim, ó, a Vitória perguntou, né? Pode fazer o casal? Então, Vitória, assim, ó, boa pergunta sua, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Os exercícios é muito importante que você faça sozinho. Porque às vezes o marido, ele é o problema. Né? Então, né? Por isso que eu não tenho marido, tá bom? Mas pensa assim, então você pode assistir, né, junto com uma outra pessoa, mas a gente pode fazer uma outra coisa assim, né? Então assim, ó, se ele quiser só assistir às aulas, então assiste com você. Na hora de fazer o exercício, você vai precisar fazer sozinho, porque tem muita coisa que você tem que estar totalmente sozinho. Então, você já aproveita. Então a gente faz o seguinte, ó, se ele quiser participar, manda mensagem particular, tá? A gente dá mais 50% de desconto. Opa, tá bom? Meu Deus. Loucura aí. Então peraí, deixa eu ver se eu entendi, para ficar bem claro aqui. Então peraí, quem for o cônjuge que quer participar... Aí ele pode participar, né? Para ele participar, ele vai pagar só metade? Só metade. Então mais metade, porque ela já pagou 497, ele paga mais metade. Aí ele fica com a conexão para ele, né? Porque nós vamos colocar uma conexão, a gente vai saber quem vai estar, quem não vai estar. E na hora do exercício, você precisa estar sozinho. Precisa estar separado, gente, nos exercícios, tá? Tá bom? Olha, a gente tem só 2 minutos, senão o Instagram derruba a gente. Vamos responder mais perguntas lá, tá? A gente vai abrir ali a comunidade e é um prazer estar com vocês. E depois a gente vai gravar um áudio do exercício. Tá bom? A gente vai conversando, vamos tirando as dúvidas, tá? Então, se ele quiser participar, faz o Pix? Sim, tá? Sim. A gente vai colocar instruções lá. Metade do preço para participar e a família participa. Ok? Gente, um prazer estar com vocês. A gente vai deixar essa live gravada, tá joia? E divulga para mais pessoas poderem participar. Até então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente se vê na sala de aula, hein? A gente se vê na sala de aula.